No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 26. Março foi um mês animador para todas elas. Tammy estava tendo bons momentos com John Perry. E no dia de São Patrício recebeu uma ligação que nunca teria esperado nem em 1000 anos. A emissora de TV estava com uma ideia para um novo programa e queriam que ela desenvolvesse para exibição no horário nobre, transmitido de Nova York. Era sobre 3 jovens mulheres que viviam juntas, uma médica, uma advogada e uma atriz, e as crises que surgiam em suas vidas. As filmagens e a base do programa seria em Nova York. Queriam atrizes de renome e atores convidados importantes no programa. Já tinham patrocinadores e queriam que Tammy o produzisse. Era justamente o que ela fazia em Los Angeles, só que um programa maior e melhor. Era exatamente o que teria desejado, caso ela mesma tivesse sonhado com isso. Não conseguia acreditar em sua sorte. Era uma oportunidade fabulosa. Ela aceitou na hora. Queria que o programa fosse no ar na próxima primavera, o que significava que ela ficaria na cidade mesmo depois de devolverem a casa. Então, Tammy percebeu que isso provavelmente representava a venda de sua residência em Los Angeles e a compra de algum imóvel ali, seu próprio sobrado germinado. Talvez suas irmãs até pudessem viver com ela, considerando que o relacionamento entre elas tinha dado tão certo. A emissora já havia lhe arranjado um escritório, uma assistente e uma secretária. Ela poderia escolher seus próprios produtores associados. Estavam lhe dando carta branca e um orçamento que a deixou extasiada. Tudo o que queriam pela frente era um Emmy. E tinham certeza de que ela seria capaz de lhe conquistar um. Mal pôde esperar para contar a John assim que saiu do escritório. Queriam que ela começasse em junho e ela faria sua própria programação. Isso lhe permitia dar um programa em que estava trabalhando um aviso prévio decente de 3 meses para que encontrassem outra pessoa para produzir. Dá para salvar esse relacionamento? Depende de você. Este provavelmente era o pior programa no qual tinha trabalhado, mas de fato tinha gostado muito mais do que esperava. E de uma certa forma sentiria falta das pessoas com quem trabalhava. O programa lhe servira bem. Manteve-a ocupada, conseguiu uma grana razoável e só demorara 6 meses para que algo melhor surgisse. O novo programa era a maior oportunidade de sua carreira, e quando contou a John, ele ficou empolgado por ela. Disse que não tinha conhecimento de nada e Tammy acreditou nele. Vai ser o melhor programa da TV, confirmou ele. Conversaram animadamente sobre isso no almoço, e ela contou às irmãs tão logo chegou em casa naquela noite. Legal, disse Candy com animação. Viajaria no dia seguinte para um ensaio de 2 semanas no Japão. Receberia um cachê bem alto e ela já tinha feito planos de visitar Paul em Brown quando voltasse. Anne estava feliz com Brad. Chris estava de volta. Tudo estava indo bem no mundo delas. As irmãs parabenizaram Tammy pelo novo emprego e ela deu o aviso ao relacionamento no dia seguinte. Irving Solomon lamentou perdê-la, mas disse que tinha feito um ótimo trabalho com seu programa e colocado a audiência lá em cima. Era o que Tammy fazia de melhor. Annie deveria se formar naquele mês, mas Brad a convenceu de estender o prazo e treinar com um cão-guia. Ela não estava muito entusiasmada, mas disse que tentaria. Escolheu um labrador marrom e se formaria em maio com o cão.
Baxter deixou a escola no fim de março, mas prometeram manter contato. Ele tinha se tornado um amigo muito especial e tornado a escola melhor para ela desde o princípio. Agora estava passando o bastão para Brad, que queria que ela desse várias aulas de arte na primavera, tanto de história quanto de pintura. Annie não sabia como poderia pintar sem enxergar, mas Brad sugeriu que fizesse trabalho abstrato e visse no que dava. Ela descobriu que não levava jeito para escultura, mas gostava de trabalhar com cerâmica e fornalha, e havia feito algumas peças bonitas que deu de presente a Brad. A melhor coisa que fizeram, quando Candy voltou do Japão no início de abril, foi planejar uma viagem juntas. Tammy e John organizaram para todos uma viagem para esquiar em Vermont. Passaram um fim de semana na casa que ele alugou. Todos esquiaram, exceto Annie, que se divertiu dando longos passeios. Tinha levado seu cachorro apenas por companhia, ainda não tinham passado pelo treinamento. Ela lhe deu o nome de Jéssica, e era uma cadela muito doce. Jéssica se deu muito bem com as outras cadelas da casa. O fim de semana esquiando foi uma verdadeira perfeição. Annie ficou subindo e descendo de teleférico, e Brad a levou para patinar à noite, coisa que ela sempre amou e descobriu ainda ser capaz de fazer desde que segurasse o braço dele. A viagem foi fantástica, e Paul até veio de carro de Brown para ficar com Candy. Sabrina e Chris estavam felicíssimos, sentiam-se confortáveis com o novo acordo. Nada mudaria até as irmãs deixarem a casa em 4 meses. E depois Ellie e Chris morariam juntos. Todas tinham conversado com o pai quando voltou da lua de mel de Las Vegas. Ele disse que estava tudo bem. Elas planejavam vê-lo em breve, mas estavam dando um tempo para que tudo se acalmasse antes. E no último dia da viagem, concordaram em fazer outro passeio juntos no verão. Quebraram a cabeça pensando no local, até Annie sugerir um barco. Ela sempre amou barcos e era uma ávida marinheira. Acertaram o valor que poderiam disponibilizar e concordaram que fosse em julho. Brad, Paul e Annie estariam livres da escola. Chris e Sabrina poderiam tirar folga. John disse que poderia dar uma escapada. Candy teria voltado dos desfiles de alta costura. E Tammy poderia fazer seu próprio horário enquanto desenvolvia seu novo programa. A única decisão grande que enfrentaram foi o tipo de barco. A motor ou a vela? Mal poderiam esperar. 2 semanas após a viagem, as meninas ligaram para o pai e o convidaram para almoçar. Elas o encontraram no Clube 21 e ele pareceu desconfortável o tempo inteiro, ainda mais do que antes. Da última vez, quando revelou sobre Leslie logo depois do Natal, ele parecia em pânico. Desta vez, como Sabrina concordou depois, ele parecia envergonhado. Novamente, ele esperou até o fim do almoço para falar. Foi um choque para todas, mas nada mais realmente a surpreendia. Ele enfim encontrou palavras e contou que Leslie teria um bebê em novembro. Ela havia acabado de descobrir, e eles acreditavam que a criança tinha sido concebida na noite de núpcias, um detalhe que elas não queriam nem precisavam ouvir. "Você me deixa sem fala, papai", disse Tammy. "Boa sorte, eu acho. Mas consegue se ver criando outra criança? Nem eu consigo me encarar fazendo isso na minha idade. Você vai estar com 78 anos quando a criança for para a faculdade." "Não posso privar Leslie de ter filhos", retrucou calmamente. "É muito importante para ela." "Aposto que sim", disse Candy. Uma vez que Leslie tivesse um bebê, teria muitos direitos caso se divorciassem, mas ninguém disse isso ao pai. Ele ainda tinha algumas ilusões. Estava convencido de que haviam se casado por amor
E quem era ela para dizer que estavam enganados? Sabrina nem mesmo reagiu quando o pai contou sobre o bebê. Comparado a tudo mais que havia acontecido no último ano, o bebê que o pai delas teria não era o fim do mundo. Sabrina só estava grata por não serem gêmeos. A formatura de Annie foi muito emocionante e presenciada pelos familiares e amigos dos alunos. Ela se esforçara com afinco para conseguir o diploma e estava se saindo bem com a cadela, embora ainda precisassem praticar mais. Tinha convidado o pai para a formatura, de preferência sem a esposa. A princípio, ele ficou muito sentido com o pedido. Ainda queria que elas acolhessem Leslie, mas então percebeu que o pedido de Annie só significava que o que elas realmente queriam era estar com ele, não compartilhar o amor dele pela nova esposa. Ninguém mencionou a gravidez de Leslie, tampouco tocaram no nome dela. Queriam continuar fingindo que a situação não existia, tanto quanto pudessem. Depois de novembro, isso não seria possível. Não seria apenas a respeito de Leslie, mas do bebê de seu pai com ela. Sabrina disse que era uma ideia apavorante e as outras concordaram. O pai, com uma nova criança, era uma perspectiva amedrontadora. Ele parecia muito velho para ter mais filhos. Era sorte que Leslie fosse jovem. Não tiveram contato com ela desde o dia em que apareceu para entregar a torta. Ela certamente tinha ido bem longe por conta de uma simples torta de maçã e um prato de porcelana que precisava ser devolvido. As garotas não sabiam se estavam certas a respeito dela ou não. Esperavam que estivessem erradas e o pai certo. Enquanto isso, desejavam-lhe sorte. Mas as coisas não voltaram exatamente ao normal. Todas perceberam, assim como o pai, que levaria tempo. Elas o amavam exatamente como sempre, mas abrir seus corações tão cedo para a nova esposa ainda era muito difícil. Talvez um dia, mas ainda não. Em maio, alugaram um veleiro em Newport, Rhode Island, para usá-lo em julho na viagem conjunta. O barco era bem tripulado, com uma equipe eficiente, e a julgar pelo folheto parecia ser bonito. Havia um capitão, 2 tripulantes e 4 cabines. Seria uma viagem memorável. E 2 dias antes de pegarem o barco em Newport, Tammy ficou muito abalada com uma oferta que recebeu. Um programa rival ao que ela estava desenvolvendo queria que ela fosse a produtora na próxima temporada. Isso representava voltar para Los Angeles, seus amigos, sua vida e todas as coisas que relutara em deixar em setembro, mas que deixara mesmo assim. E agora tinha muitas ofertas, tanto do programa no qual estava trabalhando em Nova York, quanto do outro que acabavam de lhe oferecer em Los Angeles. Poderia voltar para lá tão logo devolvessem a casa em Nova York. Era uma decisão difícil, mas depois de uma noite de pensar com cuidado, decidiu que gostaria do programa no qual estava trabalhando em Nova York e que queria ficar perto das irmãs. Declinou a oferta de Los Angeles um dia antes de partirem para a viagem de barco. Contou a John sobre isso e depois de tomar a decisão, o que deixou enormemente aliviado. O relacionamento deles havia florescido nos últimos 6 meses. Tammy não se sentia tão feliz havia anos. As aberrações e os homens esquisitos de sua vida eram passado. Nem conseguia acreditar que finalmente encontrara o cara certo. Ele era bem ajustado, sensato, inteligente e os dois se adoravam. E adoravam as famílias um do outro. A ligação que as abalou foi a que receberam na noite anterior ao embarque no barco. Todas as 4 irmãs estavam frenéticas fazendo as malas. Candy estava levando 5 e as outras apenas uma. Os animais já tinham sido embarcados. A cadela de Annie ainda estava em treinamento. Ainda não estavam totalmente ligadas, mas estavam chegando lá.
e a corretora de imóveis ligou para falar sobre a casa. O senhorio tinha se apaixonado por Viena. Seu projeto de pesquisa estava demorando mais do que o planejado, e ele se perguntava se elas queriam manter o imóvel até o fim do ano, estendendo o contrato por mais 5 meses. Tiveram uma séria conversa em família e lamentaram a recusa de Sabrina. Ela não podia fazer isso com Chris. Tinha prometido ir morar com ele no dia 1º de agosto. Ele havia sido paciente por tanto tempo que ela não ousava pedir uma prorrogação. O inquilino de Candy estava deixando a cobertura e ela pensava em voltar para lá, mas era tentador permanecer na casa. Tammy ficou satisfeitíssima. Estava tão ocupada no programa novo que não teve tempo de procurar outro lugar para morar. E Annie sorriu de maneira travessa e disse que isso funcionava perfeitamente com seus planos. Tinha acabado de fazer 27 anos. Então, ao menos 2 das irmãs queriam ficar, talvez 3. Disseram que sentiriam falta de Sabrina, mas todas concordaram que era hora de ela ir morar com Chris. Ele tinha esperado tempo demais. Todos os 8 pegaram um avião para Providence na manhã seguinte. As 4 irmãs e seus homens. Uma van os levou ao aeroporto ao cais de Newport, onde o barco que alugaram estava esperando por eles. Era 1º de julho e eles teriam o barco por 2 semanas. Estavam planejando contornar o Martha's Vineyard e Nantucket e visitar amigos ao longo do caminho. E durante a 2ª semana visitariam a família de Paul no Maine. O mais difícil para as garotas foi acreditar que a mãe tinha partido há um ano. Estavam gratas ao pai por ter cancelado a festa. Essa era uma maneira muito melhor de passar o aniversário de falecimento da mãe, juntas com as pessoas que amavam, num cenário diferente do local onde estavam no ano anterior, quando o acidente aconteceu. Na manhã do dia 4, as irmãs realizaram uma silenciosa cerimônia no deck, em que cada uma atirou uma única flor na água. Tammy notou que Annie jogou 2. "Para que a segunda?" perguntou ela baixinho, logo em seguida. Annie hesitou, depois respondeu: "Meus olhos." Partiram pouco depois e passaram o dia contornando Martha's Vineyard. E à noite foram de barco a motor até o porto para jantar. Tinha sido um cruzeiro mágico até o momento, e durante o jantar, Brad apertou a mão de Annie para lhe dar o sinal. Ela respirou fundo e esperou uma brecha na conversa. Momentos de silêncio e um pouco de atenção eram difíceis de conseguir. Então, Brad bateu com uma faca numa taça. Annie estava sorrindo e segurando a mão dele. "Temos uma coisa para contar", disse ela, soando animada e ofegante. Sabine e Chris trocaram um olhar e sorriram. Se era o que Chris estava pensando, esperava que fosse contagioso, mas não podia reclamar. Sabrina parecia mais corajosa quanto ao futuro deles ultimamente. Até falara sobre filhos, uma vez ou 2. "Vamos nos casar em dezembro", disse Annie, olhando na direção de Brad. "Vou trabalhar na escola com Brad e ser sua esposa", acrescentou enquanto o grupo irrompia em cumprimentos sinceros. "Droga", disse Sabrina um minuto depois. "Eu devia ter dividido a aposta em 2 ou 3 partes. O que foi que você disse um ano atrás? Que nunca teria outro encontro, que seria uma velha solteirona e que jamais teria filhos. Eu poderia ter feito uma fortuna." Todos riram, enquanto Brad envolvia Annie num abraço e a beijava. Pareciam imensamente felizes quando Annie se aninhou nele. Chris beijou Sabrina e a envolveu com o braço também. E Tammy mencionou um pouco depois que sairia de férias com John e os irmãos dele em agosto. Candy e Paul apenas riram.
Naquela idade, casamento era algo muito remoto na mente deles. Só queriam sair juntos e se divertir, como estavam fazendo nos últimos 5 meses. Ao se sentarem no barco, as 4 irmãs se entreolharam. Não precisavam dizer nada. Estavam pensando na mãe. O presente que ela lhes dera de terem umas às outras era, de fato, o melhor presente de todos. As irmãs, Sabrina ergueu a taça, e a seus homens. Todas as 8 taças foram erguidas e elas brindaram silenciosamente à mãe, ao amor que compartilhara, às lições que lhes ensinara e ao elo que criou entre elas, que nunca poderia ser quebrado. Por mais difícil que tivesse sido, sob certos aspectos, aquele fora o melhor ano de suas vidas.